Olá, meu nome é Gustavo Felipe Miglioreto, eu sou estudante do Colégio Estadual de Porto Alegre e faço parte do Clube de Ciências Cientistas do Jardim, aqui em Toledo, Paraná. Eu estou cursando o segundo ano do ensino médio e o título do meu projeto é a avaliação de diferentes meios de cultura alternativos para isolamento da alga Cephalaorus virescens causadora da mancha de alga fase 2. Então, a lixia ela é uma planta oriunda do Sudeste Asiático. Ela começou a ser plantada no Brasil por volta dos anos 70. Nela existe um ácaro chamado acerialite que ataca as folhas, suga a seiva delas, excreta um líquido açucarado que serve de substrato para a colonização pela alga Cephalaorus virescens, que é uma alga com coloração amarronzada com aspecto de camurça ou veludo. Essa alga também é conhecida como mancha de alga e ela pode atacar diversas culturas espalhadas pelo Brasil, mais de 300, como por exemplo as mangas, os abacates, os cafés, as goiabas e de mais de 300 outras espécies espalhadas pelo Brasil. Essa alga, atualmente ela é considerada uma praga quarentenária nível A2. Isso é uma praga que ela é considerada um perigo eminente para a produção, que ela é um fitopatógeno, né? Que é perigosa para as produções de plantas no Brasil. A alga e o ácaro, eles entram em simbiose quando estão juntos. O ácaro fornece alimento a ela e ela protege ele do sol direto. Então eu tento criar meios de cultivo para isolar essa alga a partir da alimentação dessa alga. Eu também utilizo agitadores magnéticos no meu projeto, porque de acordo com Vasconcelos, em 2015, ela conseguiu ter um resultado melhor utilizando esses agitadores magnéticos no crescimento micelial da alga Cephalaorus virescens. Então, o objetivo do meu projeto é avaliar 3 diferentes estratos como enraizadores: o aranto e a tiririca como enraizadores naturais e o enraizador comercial artificial em comparação com os 3. Por quê? Porque enraizadores artificiais eles podem deixar a planta em uma dependência química. Isso faz a planta reduzir a sua produção de hormônios de crescimento, como a auxina, então ela acaba crescendo menos, de acordo com Alves Cabral, em 2019. Também tento avaliar diferentes meios alternativos para o cultivo e isolamento dessa alga, usando agitadores magnéticos e também não usando eles. Então, primeiro eu separei as garrafinhas que eu utilizei no meu projeto e adicionei os extratos de aranto e tiririca em cada uma delas. Foram o total, cada uma das plantas foi um total de 11 tratamentos com 3 repetições cada, totalizando 33 garrafinhas. Cada tratamento eu variava 10 ml da concentração. Então, depois de pronto, eu adicionei as estacas nessas garrafinhas e após cerca de uma semana, eles já começaram a brotar. A figura 7 mostra o crescimento dessas folhas. E como vocês podem ver, ela já tem um buraquinho ali. Esse buraquinho na folha é o buraco causado pelo ácaro, que é chamado de tricoma, e ele já estava presente no tronco. Um dos jeitos conhecidos por acabar com essa doença é realizando podas. Porém, como essa figura comprova, o ácaro ele continua presente dentro do tronco ou por perto. E não adianta realizar somente podas, porque acaba que não elimina a doença por completo. Então, para o preparo dos meus meios, eu primeiro fiz a separação deles e preparei uma solução para esterilizar a alga utilizando 30 segundos de álcool 70, 30 segundos de hipoclorito 1% e 3 vezes de 60 segundos de água destilada esterilizada para a esterilização dessa alga. Então, depois disso, eu adicionei nos Erlenmeyers e vedei com algodão para evitar o contato muito grande com contaminantes e para evitar a entrada de algum outro ser, como uma formiga ou aranha. Aqui, na figura 12, vocês podem ver que a alga não cresceu muito bem, esse é o meio básico de Bold, e aqui na figura 13, vocês podem ver que no meio agarizado ela não cresceu nada. Para o preparo do agitador magnético, eu primeiro furei a madeira e adicionei o cooler com um ímã e um contrapeso colado e adicionei o CD e o Erlenmeyer. O Erlenmeyer estava com um pedacinho de clips dentro. Isso, quando eu girava o cooler, girava o clips. Isso fazia um vértice dentro do Erlenmeyer, na água no caso. Esse vértice ele aumenta a área de contato e a troca gasosa do ar com a água.
Aqui eu tenho a tabela dos meios que eu utilizei no meu projeto, que é o meio USA, ou ureia superfosfato triplo e agar, o meio CA, que é cenoura e agar, o meio BDA, que é batata dextrose e agar, o meio BSA, que é batata sacarose e agar, o NPK 10-10-10, o NPK 15-5-5, o NPK 30-10-10, o NPK 966 e o meio básico de Bold, que são compostos nutritivos que são facilitadores de crescimento para a alga. Todos esses meios eu utilizei em forma líquida com algodão, líquida sem algodão, sólida com algodão, sólida sem algodão e utilizando o agitador magnético. Como resultados, eu obtive que os melhores meios de crescimento dessa alga, da alga Cephalaeus virescens, foi o meio básico de Bold, o meio USA e o meio NPK 1555, todos na forma líquida, utilizando o agitador magnético. Aqui vocês podem ver a diferença de reprodução da alga do meio MBB para o meio USA. Aqui isso se dá por conta dos diferentes elementos químicos compostos em cada um, e que a alga, quando está mais clara, mais transparente, ela é mais jovem. Aqui na figura 22 é uma foto dessa alga vista no microscópio. Outros meios que também foram bons na reprodução dessa alga foi o NPK 20-20-20, o 30-10-10 e o cenoura e agar, como mostram as figuras. E eu também tive um crescimento muito bom no meio CA sem agitador magnético, porque todos os outros foram com a utilização de agitador magnético. Então, a figura 26 mostra como ela cresceu bem somente no meio líquido. A figura 28 mostra a alga, que essa alga ela foi retirada de uma folha em decomposição e ela estava viva. Isso significa que o meio conseguiu manter essa alga viva. O meio era um NPK 1555. Os brotos, eles começaram a sair após cerca de 10 dias, e esse foi o melhor resultado de crescimento das folhas, que foi do aranto T9R1, que é uma concentração mais alta de aranto. E o custo total de cada agitador magnético foi de R$ 10,65, e um comprado chega a passar de R$ 5.000. Então, a economia foi cerca de 97,2%. Com isso, os meios MBB, NPK 1555, NPK 30-10-10, NPK 20-20-20, o meio cenoura e agar e o meio USA foram os melhores meios para a reprodução de algas do gênero Cephalaeus. Essas são as 4 principais referências que eu utilizei como base no meu projeto, e muito obrigado pela atenção.